Pessoal, olha só. Esse é aquele momento da aula que ele é enriquecido porque o aluno vem e faz uma pergunta. Eu nem planejava falar sobre isso, mas pensando cá com os meus botões eu percebi o seguinte: é o momento perfeito para eu falar sobre isso e para enriquecer e te dar uma segunda ferramenta para uma tarefa que é impossível de tu não enfrentar no vestibular. Desde o ano passado eu cobro de vocês nas provas de matemática uma questão muito importante do aluno dominar, do aluno achar ridícula de fazer. Que é aquela famosa questão, ó, que caiu em algumas provas de vocês ano passado. Eu dou o gráfico de uma função e te pergunto: qual é a equação desta função? Vocês lembram como é que nós resolvíamos essa questão no ano passado? Essa é uma questão muito importante a gente dominar até o terceirão. É normal que a gente esqueça, tá? É normal, não fica magoado. Mas essa questão nós temos que aprender, reaprender. E que seja agora, então. Pode me ajudar aqui. O que é isso aqui, gente? Olha só. Uma reta. Se é uma reta, já não sei alguma coisa sobre a equação. É de primeiro grau. Como é que é a cara de uma equação de primeiro grau? AX mais B. Toda equação do primeiro grau ela pode ser escrita dessa maneira. Y igual a x mais b. Não é isso? Então é só pegar os dois pontos que estão diante dos nossos olhos, substituir os dois pontos e fazer um sistema. Isola numa? Exatamente. Desde o ano passado a gente já faz isso. Olha que interessante. Que ponto é esse aqui, ó? Ou seja, o y é 4, enquanto o x é mais b. Que ponto é esse aqui, ó? 2, 0, ou seja, o y é 0 quando o x é 2. Tudo bem para vocês? Agora é só fazer um sisteminha. Tudo bem que dá para isolar uma e substituir na outra, mas é um convite subtrair uma equação da outra aqui, né? 4 menos 0, 5a menos 2a, 3ab menos b, achei o a, está multiplicando, passa 4 terços. Tudo bem? E agora que eu achei o que eu faço? Substitui numa das equações. Vou substituir nessa que parece mais fácil. 0 igual a 2 vezes A. E quanto é A? 4 terços mais B. Aí vai ficar 0 é igual a 8 terços mais B. Mais passa para o outro lado. B é igual a menos 8 terços. Qual é a função que representa esse gráfico? 4 terços, que é o A, 4 terços, vezes x, mais menos 8 terços, vai ficar menos. Cara, olha que legal! Esta equação matemática representa este gráfico. Vamos ver se é verdade? Vamos colocar 2 no x. Bota 2 aqui. 8 terços menos 8 terços. Oh, certinho, ó. 0. 0. Vamos botar 5 agora aqui. 5 vezes 4, 20 terços menos 8 terços, 12 terços. 12 dividido por 3, oh, certinho, cara, ó, tom, hein? Legal, hein? Então tu vê, nós encontramos a equação de primeiro grau que passa pelos dois pontos do gráfico. Tudo bem para vocês? Como uma reta definida por dois pontos, qualquer outro ponto daquele gráfico pode ser achado pela equação que nós encontramos. Então isso aqui foi uma revisão do primeiro ano. Pra tu ver, né, cara, como a gente tem que ter humildade na matemática. Tu pode ter tirado 10 em todos os bimestres ano passado. Mas se tu não lembra como faz isso, mostra algo que se desaprendeu. Pra tu ver, tem que ter humildade. Não adianta ter ficado fortão e ganhado o Miss Universo num ano. No outro ano tu parou de malhar, tu fica flácido, feio, com um corpo horrível. Tem que ficar malhando sempre se quiser ser o melhor sempre, né? No corpo e na mente. Tirou o doutorado, agora tu vai estudar pra sempre, cara. Depois do doutorado, tu vai estudar pra sempre, senão tu vira um doutor de merda. Depois tu para de estudar, certo? Então tem que tomar cuidado. Sempre humildade, sempre humildade. Para seres competitivo, minimamente competitivo no vestibular, tu tem que achar isso fácil até o terceirão. Aquela da equação, y igual a x mais b, joga os dados, sisteminha. Essa é mole pra mim. É assim que tem que estar pensando no final do terceirão. Mas a colega trouxe uma questão
nova. Eu não vou fazer a questão, é a questão 4. É uma questão que dá para resolver desse jeito, ó. Deu 2 pontos e pede a equação da reta. Só que estranha essa questão tá ali, né? Porque desde o ano passado nós não falávamos disso, de repente o cara bota essa questão. O cara tá louco, será? Na verdade é porque nós estamos falando de uma ferramenta nova para fazer isso. Olha só que legal essa nova ferramenta. Tu concorda que se eu tenho aqui um ponto XY, ó, ponto XY genérico, tu concorda que esses 3 pontos formam um... Como é que eu faria para calcular a área desse triângulo? Eu faria a área igual a 1 sobre 2 vezes o determinante dos pontos, não é isso? Os pontos seriam 5, 4, o outro 2, 0 e o outro XY, não é? O outro ponto é um ponto genérico que eu criei, não é isso? A gente finaliza com quem? Se eu fizer essa conta, isso é a área daquele triângulo, não é? Pelo que nós vimos até agora, determinantes. Mas e se esse ponto tivesse tipo aqui assim, ó? O que aconteceu com a área desse triângulo? E se tivesse aqui o ponto? O que está acontecendo com a área do triângulo? Diminuindo. E se o ponto tivesse na própria linha, qual seria a área do triângulo? Caramba! Para que esses pontos aqui estejam alinhados, esse determinante tem que dar? Se eu fizer esse cálculo, adivinha o que vai brotar? Isso. A equação da reta. Uma técnica totalmente diferente de achar a mesma resposta, né? Certo? Baseado no fato de nós conhecermos a área do triângulo. Já que a gente sabe calcular a área de um triângulo, e um triângulo é feito por 3 pontos, não é isso? 3 lados, 3 pontos. Se o terceiro lado, o terceiro vértice estiver alinhado com os 2 primeiros, desfaz o triângulo, não é isso? A área torna-se igual a... Eu posso usar esse fato para achar a equação da reta de uma forma totalmente diferente, certo? Mas é só se for 0 ou se for a área toda também? Não. Tem que dar, porque assim, isso aqui não pode dar 0. Então esse aqui tem que ser 0, né? Certo? Por isso, o determinante tem que ser 0. Ou seja, a partir de agora, mais uma ferramenta. A primeira qual é? Pega a fórmula que tu tens que decorar se for preciso, se tu ainda não entendeu por que isso aí gera uma reta, aí tem que rever os vídeos do primeiro ano, tem que voltar na apostila do primeiro ano, nas partes básicas de equação de primeiro grau, que lá teoricamente ficou claro, ficou fácil para o aluno entender por que esse tipo de equação gera uma reta. Substitui os pontos, faz ferramenta 1. Surgiu uma nova ferramenta agora. A nova ferramenta é, pega, faz uma matriz onde x e y pode variar, e aqui tu bota os pontos, um ponto, coordenada do ponto, coordenada do outro, calcula o determinante igual a isolou o y, vai montar a equação do mesmo jeito que a primeira técnica. 2 técnicas totalmente diferentes que geram a mesma resposta. Então tá dada a dica de como achar uma equação de primeiro grau que passa por 2 pontos usando determinante, e tá dada a dica e fica o desafio de vocês fazerem a questão 4. Então tá ali já a tarefa. A tarefa é fazer questão 4. Uma questão bonita. Vamos fazer a questão 5, tá bonita também. Questão 5 tá bonita. Questão 7 para lembrar o que é matriz transposta e revisar a multiplicação. Finaliza a página 23, pronto, aí a gente não se estressa. 4 dias só isso, pessoal. Cala a boca, Luiz! Puta que pariu, cara. Ó, na próxima aula eu vou falar sobre o teorema de Jacobi e o teorema de Binet. Terminando de fazer a página 23, vai ser para revisar mais a matéria, o cara pode ler o teorema de Jacobi e o teorema de Binet, que eu vou querer fazer com vocês em sala, beleza? Pode dar essa lida, se o cara não resistir, ele pode finalizar. Porque aí na volta a gente finaliza esses teoremas, faz exercício e já marca a provinha e tudo. Certo? Já dá para marcar a provinha. Aliás, provinha não. Vamos fazer aquele, o trabalho milagreiro levantador de nota, aquele para dar um gás na nota. Certo? Lembrando sempre que quem dorme perde um ponto de participação na aula, né? Só para não sobrecarregar a coordenadora, eu não mando pra rua. Mas na próxima eu vou mandar. Na próxima eu vou mandar pra mãe ficar sabendo que tá dando uma dormidinha.